Pessoal, nós vamos avaliar agora alguns aspectos de um circuito RC. O circuito RC é basicamente um circuito que possui resistor e capacitor. Nós vamos fazer isso dentro de um contexto restrito. Basicamente o que nós vamos fazer é analisar o processo de carga de um capacitor e também de descarga desse capacitor num circuito RC. Bom, o circuito que nós vamos utilizar para isso é esse apresentado aqui. É um circuito aqui onde eu tenho, obviamente, uma fonte de energia. Está aqui o resistor e o capacitor. E aqui eu tenho uma chave. De tal maneira que se a chave for colocada aqui em A, o que acontece mesmo a rigor é que eu ligo o circuito e, obviamente, esse capacitor passa a ser carregado. Claro, pessoal, que o processo de carga será um processo lento, uma vez que existe aqui uma resistência que promove essa lentidão. E mais, o processo de carga é cada vez mais lento quanto maior for essa resistência. Ou se ela for uma resistência muito baixa, o processo de carga é rápido. Ou ainda, se não existisse essa resistência aqui, obviamente que o processo de carga seria súbito, imediato. No entanto, como eu quero avaliar isso, aqui eu quero, na verdade, propor uma equação que me dê a carga em função do tempo, a carga desse capacitor em função do tempo. Mesmo que eu estivesse fazendo isso em laboratório, teria a necessidade de ter esse resistor aqui para que eu conseguisse medir algum parâmetro associado aí com a variação da carga no capacitor. Bom, se eu ligo então agora a chave em B, o que eu vou ter a rigor é a descarga do capacitor. Eu vou ligar esse circuito menor e o capacitor irá se descarregar, obviamente, descarregará lentamente por conta da existência desse resistor aqui. Bom, pessoal, eu vou começar então pelo processo de carga. Ou então, eu vou supor aqui que a chave está em A. Bom, pessoal, pensando então nesse circuito, é um circuito de uma malha. Eu posso aplicar aqui a lei das malhas, de tal maneira que quando eu passo aqui por esse resistor, eu perceba que uma queda na tensão dada por I vezes R. Claro que I vai ser a corrente que se estabelece nesse circuito enquanto o capacitor estiver sendo carregado. Bom, passando aqui pelo capacitor, vou ter novamente uma queda na tensão dada por Q sobre C. Bom, passando aqui pela fonte de energia, eu percebo aqui uma variação no potencial dada por mais epsilon. Isso daqui tem que ser igual a zero, de acordo com a lei das malhas. Bom, pessoal, ainda vou escrever aqui a corrente em termos da definição da corrente, que é dQ dt vezes R menos Q sobre C mais epsilon igual a zero. Pessoal, como eu disse para vocês, o meu interesse é na função da carga no tempo, e eu vou obter essa função a partir dessa equação, ou seja, certamente essa equação é uma equação diferencial, até porque contém aqui uma derivada. Ou seja, eu preciso então resolver essa equação diferencial. Eu ainda vou reescrever essa equação da seguinte maneira: dq dt será igual então a epsilon sobre R menos Q sobre RC. Bom, pessoal, essa aqui é uma equação que pode ser separável, no entanto eu preciso fazer aqui uma mudança de variáveis. Vou chamar todo o segundo membro dessa equação de x. Nós temos aqui epsilon sobre R menos Q sobre RC. E para essa mudança de variável, eu preciso então de dx aqui, será menos 1 sobre RC. Bom, eu ainda vou isolar aqui o dq, de tal maneira que dq é igual a menos RC dx. Fazendo essas mudanças de variáveis aqui, então, na minha equação, dq é menos RC dx, aqui eu tenho dt, e todo o segundo membro dessa equação, então, foi feito igual a x. Bom, pessoal, ainda posso reescrever essa equação como dx dt igual a menos 1 sobre RC x
e ainda dx sobre x igual a menos 1 sobre RC dt. Bom, essa é claramente uma equação diferencial que nós conseguimos fazer a separação das variáveis aí. A técnica para a solução é literalmente integrar dos dois lados. Obviamente estou integrando no tempo, então vou de um tempo inicial até um tempo final. Pessoal, a solução dessa integral aqui vai ser ln, e já aplicando os limites aí, vai ser ln de t sobre ln de zero. E a integral do segundo membro é trivial, menos 1 sobre RC vezes t. Aplicando aqui a propriedade dos logaritmos, eu tenho x de t sobre x de zero igual a exponencial menos t sobre RC. E ainda posso obter que x de t igual a x de zero e elevado a menos t sobre RC. Bom, pessoal, vou voltar aqui com a variável q. Q, então, foi escrito dessa maneira. Então, eu tenho que epsilon sobre r menos q de t sobre RC igual. O x de zero, então, será epsilon sobre r menos q de zero sobre RC. Tudo isso vezes exponencial menos t sobre RC. Pessoal, posso supor aqui que o Q de zero é zero, ou seja, inicialmente eu vou supor que o meu capacitor estava descarregado. E aí, reescrevendo isso daqui, nós temos epsilon sobre R menos Q de t sobre RC igual a epsilon sobre R exponencial menos t sobre RC. Bom, isolando aqui agora o Q de t, mais eu posso cortar esse R aqui. Nós temos Q de t sobre C igual a epsilon vezes 1 menos exponencial menos t sobre RC. E finalmente, então, nós temos aqui a função que dá a carga em termos do tempo. Então, nós temos aqui epsilon c 1 menos e elevado a menos t sobre RC. Bom, pessoal, essa aqui então era a função de interesse no problema. Essa função tem uma cara interessante. Vejo que, bom, ela primeiro é uma função exponencial. Tem esse termo aqui, que é um exponencial com expoente negativo, ou seja, para um tempo muito longo, por exemplo, esse termo aqui vai a zero. E claramente o valor da carga tende para um valor constante, que é literalmente epsilon c. Ou seja, nós definimos esse termo aqui como um Qmax, uma carga máxima. Ou a carga no capacitor, depois de um tempo muito longo. Ou matematicamente aqui, para t tendendo a infinito, esse termo vai a zero. E a carga correspondente a esse tempo, que é o que nós chamamos de carga máxima, ou seja, depois que o processo de carga estiver completo, nós temos aqui o valor da carga máxima dado por epsilon c. Pessoal, de posse dessa função, eu ainda posso construir mais outras duas funções que me mostram como que varia a tensão nos terminais desse capacitor, uma vez que eu sei a função que me dá a variação da carga no tempo. E eu posso também propor uma função para como que varia a corrente nesse circuito. Inicialmente, para tensão é trivial, basta eu passar a capacitância dividindo, de tal maneira que Q de t sobre C é igual a epsilon vezes 1 menos E menos t sobre RC. E aí, claramente, isso daqui é a tensão nos terminais aí desse capacitor. Ou seja, eu ainda posso escrever essa função como V de t igual a epsilon 1 menos E elevado a menos t sobre RC. Bom, pessoal, caso eu queira ver esse resultado graficamente, nós temos aqui t e aqui V de t. Bom, essa aqui é uma função exponencial e para t muito grande, esse valor de tensão tende para epsilon. Ou seja, esse gráfico então tem o seguinte perfil. Ou seja,
Com o passar do tempo, o capacitor então tende a estabilizar a sua carga e obviamente nós temos aí um valor de tensão nos terminais desse capacitor se estabilizando em torno de um valor epsilon. Bom, por outro lado ainda, pessoal, eu posso propor também uma função para a corrente, uma vez que a corrente é a derivada da carga no tempo. Bom, a partir dessa equação, então, eu tenho que o I de t será a derivada daquela função com relação a t. Nós temos aqui, então, εc vezes menos I elevado a menos t sobre Rc, aí vezes a menos 1 sobre Rc. Bom, pessoal, posso cortar aqui C com C, de tal maneira que eu terei I de t igual a epsilon sobre R, I elevado a menos t sobre Rc. E nós temos aqui então uma função que dá a corrente se estabelece no circuito enquanto o capacitor está sendo carregado. Bom, do ponto de vista gráfico, o que nós temos aqui eu tenho T, aqui eu tenho a corrente. Bom, pessoal, para T igual a zero, ou seja, para um tempo inicial, claramente eu vou ter um valor de corrente dado por epsilon sobre R, e com o passar do tempo essa corrente vai tendendo a zero. Bom, então o que nós podemos fazer aqui é literalmente definir isso daqui como uma corrente inicial ou um I0, de tal maneira que I de t é igual a I0 vezes Z elevado a menos t sobre Rc. Bom, e é esperado de fato que se tenha um valor de corrente inicial igual a zero e que essa corrente vá decaindo aí ao longo do tempo, uma vez que o processo de carga está sendo estabelecido e quanto mais o capacitor vai sendo carregado, é esperado que a corrente do circuito tenda a zero. Pessoal, avaliando agora o processo de descarga, ou seja, a chave agora em B, nós temos o seguinte. Bom, quando eu ligo a chave em B, obviamente a corrente convencional circula aqui no sentido anti-horário e eu posso aí efetivamente aplicar a lei das malhas nesse circuito. Eu vou aplicar a lei das malhas monitorando aqui o meu circuito no sentido horário. Então nós temos aqui menos I vezes R, a queda de tensão em R, e menos Q sobre C igual a zero. Essa é a queda de tensão, obviamente, no capacitor. Bom, novamente eu posso escrever aqui a corrente como dQ dt vezes R menos Q sobre C. Bom, ainda posso escrever essa equação como dQ dt igual a menos 1 sobre Rc vezes Q. Bom, pessoal, essa equação ela é facilmente separável, de tal maneira que eu posso escrever dQ sobre Q. E aqui nós temos menos 1 sobre Rc dt. E aí facilmente eu posso integrar aqui dos dois lados, de 0 a t novamente, de 0 a t. Fazendo essa primeira integral, nós temos aí claramente ln q de t sobre q de zero igual menos t sobre Rc. Usando aqui então a propriedade dos logaritmos, nós temos q de t igual q de zero exponencial de menos t sobre Rc. Bom, pessoal, essa aqui então é a função que me dá aí a carga no capacitor ao longo do tempo. Bom, e aqui novamente eu posso obter aqui outras funções a respeito de outros parâmetros associados aí com o meu capacitor. Eu posso eventualmente dividir toda essa função por C ou pela capacitância, de tal maneira que eu obtenha
que a diferença de potencial nos terminais aí, desse capacitor seja dada por V de 0 e elevado a menos T sobre RC. Bom, graficamente, o que nós temos é o seguinte: aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho a diferença de potencial. É claro que para T igual a 0, eu vou ter um valor inicial aqui de tensão, e com o passar do tempo essa tensão tende a 0. E é de fato o que se espera numa descarga de um capacitor. Se eu tenho um multímetro aqui medindo a diferença de potencial nos terminais desse capacitor enquanto esse capacitor descarrega, é óbvio que quanto menor a carga aqui entre as placas do capacitor, menor vai sendo aí a diferença de potencial. Bom, pessoal, podemos também fazer novamente uma equação para a corrente, de tal maneira que a corrente vai ser então a derivada da carga no tempo. Fazendo então a derivada aqui, nós temos Q de 0 vezes exponencial de menos T sobre RC vezes menos 1 sobre RC. E finalmente então nós temos aqui que I de T é igual a menos Q0 sobre RC vezes E elevado a menos T sobre RC. Bom, pessoal, Q0 sobre C é claramente a diferença de potencial inicial no momento em que o capacitor começa a descarregar, e ainda sobre R, é claro que esse é um valor referente a uma corrente inicial. Então, nós vamos chamar isso aqui de I0, definir esse termo como sendo I0. Então, nós temos I0 vezes E elevado a menos T sobre RC. Bom, essa aqui então é certamente a função que dá a corrente no tempo. Graficamente, pessoal, o que nós temos então aqui nós temos o T, aqui nós teremos a corrente. Bom, para T igual a 0, nós temos aqui então o valor inicial I0 de corrente, e à medida que o tempo vai passando, novamente essa corrente vai tendendo a 0. Bom, pessoal, a corrente é negativa na descarga, literalmente porque a corrente agora está fluindo no sentido contrário. Como eu disse para vocês, no processo de carga, a corrente então flui no sentido horário. No entanto, quando eu ligo a chave em B, a corrente passa a circular no sentido contrário. E esse sentido aí está associado aqui com o sinal negativo que nós encontramos nessa função. Portanto, no processo de descarga, as correntes são negativas e tendem para zero.